Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à 10ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender como utilizar ilustrações. Em nosso encontro anterior, como você viu, nós aprendemos sobre como estruturar um sermão, enfatizando a parte da conclusão. E agora nós vamos aprender sobre tipos de ilustrações, figuras de linguagem, alusão histórica, episódio biográfico, experiência pessoal, propriedades de uma boa ilustração e o que evitar no uso da ilustração e fontes de ilustração. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento sobre o assunto. Até mais! Olá! Estou feliz por poder partilhar com você o conhecimento que Deus me deu sobre a pregação bíblica. Minha intenção é ajudar você a ser um bom pregador, uma boa pregadora. Certamente você já escutou muitos sermões e alguns deles foram mais marcantes. É bem provável que o sermão que mais marcou sua vida tenha sido aquele em que havia uma ilustração impactante. O que é uma ilustração? Qual sua utilidade? Onde encontrar boas ilustrações? A aula de hoje responderá a essas perguntas. Ilustrações são recursos utilizados pelo pregador para tornar o sermão mais eficaz. Elas podem ser usadas com bastante proveito em qualquer parte do sermão. Desse modo, na introdução, elas servem para atrair a atenção e despertar o interesse. Na argumentação, elas são úteis para tornar claro o argumento que está sendo exposto, fortalecer os argumentos racionais e emotivos, manter o interesse e repetir alguma ideia já apresentada sem cansar os ouvintes. Na conclusão, elas são proveitosas para repetir as verdades apresentadas mais uma vez, resumir a ideia central, mostrar como a doutrina exposta funciona na vida, comover os sentimentos e atrair a vontade, que é aquela que toma as decisões. Existem alguns tipos de ilustração. Os bons pregadores empregam uma variedade de dispositivos para facilitar o entendimento do sermão. Por exemplo, figuras de linguagem. Mediante as figuras de linguagem, as ideias e argumentos são expressos por meio de palavras e construções incomuns, que comunicam mais intensidade e beleza. Essas figuras não são enfeites inúteis, pois conseguem maior expressividade. Elas foram muito utilizadas por Jesus, por seus apóstolos e também por escritores lá do Antigo Testamento. Existem dezenas de tipos de figuras que podem ser encontradas em uma boa gramática da língua portuguesa. Mencionamos a seguir algumas das mais utilizadas. Por exemplo, metáfora. Metáfora é uma comparação não expressa, portanto, ela não usa as expressões semelhante ou como. Nela, o sujeito e aquilo com o que ele é comparado possuem algum ponto de semelhança e estão entrelaçados. Por exemplo, eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sol da terra. Outra figura de linguagem é a antítese. Consiste na colocação lado a lado de ideias opostas. Por exemplo, porta estreita, porta larga. Homem prudente, homem insensato. Morte, vida. Carne, espírito. Luz e trevas. Uma outra figura de linguagem é a hipérbole, que consiste no exagero intencional de uma verdade com a intenção de realçá-la. Veja um exemplo que João usou no seu evangelho. No final do evangelho de João está escrito assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esse é o último versículo de João. E ele simplesmente está dizendo que não escreveu tudo sobre o que Jesus ensinou ou fez, mas apenas uma amostra, que apesar disso é suficiente para crermos e sermos salvos. Outros exemplos de hipérbole seriam assim: minha mãe é a melhor mãe do mundo. O professor lhe havia dado 1000 vezes o mesmo conselho.
Temos também a alusão histórica. A alusão histórica é uma referência a um fato de importância local, nacional ou mundial. Pode se referir a uma batalha, uma descoberta, ou outro evento que se julga relevante. Há também o episódio biográfico. Ele aborda um evento na vida de um personagem. Esse pode ter sido um líder religioso, um estadista, um cientista, ou outro indivíduo qualquer cuja experiência particular contém alguma importante lição que o pregador queira destacar. Jesus também fez uso de incidentes biográficos. Certa vez, lá na sinagoga de Nazaré, ele empregou 2 deles. Lucas registrou suas palavras. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Amã, o Ciro. Isso está relatado em Lucas 4, versos 25 a 27. Há também a experiência pessoal, que é um evento na vida do próprio pregador, e pode ser o melhor tipo de ilustração que se possa usar. Quando falamos de algo que vivenciamos, o efeito de nossas palavras sobre os ouvintes é maior. Talvez por causa da inflexão vocal e de um maior empenho, mesmo inconsciente, de nossa parte. Cícero, o maior orador romano, dizia que sempre que puder, o orador deve dar exemplos pessoais, porque junto com o exemplo vem o testemunho, o que serve de garantia e reforça a credulidade. O apóstolo Paulo seguidamente falava de suas experiências pessoais, como podemos ver no livro de Atos e também em suas cartas. Agora, preste atenção nas propriedades de uma boa ilustração. Uma boa ilustração tem algumas marcas. A primeira é que ela é apropriada. Isso significa que deve ter relação com o tema que será abordado ou com as circunstâncias do momento e a audiência. Em segundo lugar, deve ser compreensível, ou seja, não precisa de explicação. Terceiro lugar, a ilustração deve ser breve. Quer dizer, não entre em detalhes irrelevantes, nem exagera os relevantes. Quarto ponto, ela deve ser de preferência inédita para aqueles que a escutam. Quinto, digna de crédito. Se consistir em algo espetacular, convém dar a fonte, ou nessa impossibilidade, como ocorre quando ela é pessoal, por exemplo, mencionar a data, o local e o nome de quem esteja envolvido. Ao contá-la, precisamos ajudar o povo a crer. Em sexto lugar, a ilustração deve ser contada de tal modo que apele à imaginação do ouvinte. Vamos agora aprender o que evitar no uso das ilustrações. Primeiro, precisamos cuidar para que o sermão não seja apenas um colar de ilustrações, quer dizer, uma depois da outra. Deve-se recordar que as ilustrações são recursos que facilitam o entendimento da mensagem, mas não a mensagem em si mesmas. Elas devem chamar a atenção para a verdade e não para si. Em segundo lugar, a ilustração não deve ser como base do sermão. A base é sempre o texto bíblico ou assunto bíblico. No caso de prepararmos um sermão sobre uma história bíblica, esta não funciona como mera ilustração, e sim como texto básico. Terceiro lugar, nunca devemos empregar uma ilustração que desvie a atenção dos ouvintes do assunto principal do sermão. Uma única frivolidade ou esquisitice que ela contenha pode prender de tal modo a atenção dos ouvintes que eles não consigam mais acompanhar o restante da mensagem. Quarto, ao contarmos casos pessoais, envolvendo nós mesmos ou nossa família, devemos ser modestos. É preciso estar alerta para não causar a impressão que nós somos os melhores. O objetivo é sempre a glorificação de Cristo e não a glorificação pessoal. Em quinto lugar, uma ilustração não deve constranger, nem comprometer as pessoas. Por isso é necessário cuidar
para não propagar coisas que nos foram confidenciadas. Agora você pensa, onde eu posso encontrar boas ilustrações? Então a próxima sessão é sobre esse assunto, fontes de ilustração. Primeiramente, nós temos a própria Bíblia. Ela contém muitas e belas histórias que poderão ser contadas com bastante proveito. Outra fonte é a própria natureza, com sua imensa variedade e beleza. Os servos de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando proclamavam ou escreviam a mensagem de Deus, seguidamente faziam uso desse recurso. A chuva, o vento, sol, lua, estrelas, relâmpago, nuvem, orvalho, semente, a flor do campo, as árvores com seus frutos, os animais domésticos selvagens, tudo serviu ao propósito de expor a palavra de Deus aos homens. Ainda temos as criancinhas, com sua curiosidade natural, sua sinceridade, seus momentos de inocência e também sua peraltice, suas brincadeiras, seu dia a dia. Elas são fontes de boas ilustrações. Citamos ainda a história nacional e mundial. Temos ainda as leituras regulares, aquelas que fazemos em livros, revistas, jornais, sites da internet. É possível encontrar nelas bom material ilustrativo. Portanto, é fundamental que um sermão contenha ilustrações, pois elas são comprovadamente um poderoso instrumento para atingir o intelecto, as emoções e mover a vontade dos ouvintes, ajudando-os assim a entender, amar e aceitar a verdade. Por isso, eu estimulo a fazer uma coleção de ilustrações. Sempre que encontrar alguma ilustração boa, dê um jeito de capturá-la de imediato. Não deixe para depois. Pare tudo, se concentre nela, tire uma foto ou copie. Não esqueça de anotar também a fonte, o livro, a revista, o site, assim por diante. Guarde-as em algum arquivo virtual físico, ou ambos. Coloque sempre no alto da página em tinta vermelha uma palavra que resuma o conteúdo da história. Perdão, amor, obediência. Então, quando tiver que preparar um sermão, consulte seu arquivo de ilustrações. Olhando ali rapidamente, você vê cada página para que serve a sua ilustração. Hoje estudamos a respeito das ilustrações, mas um pregador se vale também de outros recursos para anunciar a palavra de Deus. E esse será o tema de nosso próximo estudo. Fique com o nosso Deus, que Ele o acompanhe e o abençoe em sua vida. Você acompanhou a 10ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu sobre como utilizar as ilustrações. A nossa prática de hoje é: encontre e use corretamente uma boa ilustração. Novamente, você vai utilizar o esboço sobre Romanos 6:23 que você já fez. Examine-o e escolha algum tópico que necessite de uma boa ilustração. Então pesquise, encontre e anexe ele em seu sermão. Eu espero você daqui a pouco na nossa próxima aula sobre como utilizar recursos técnicos. Até mais!